Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, mestre Dinho, tudo bem? Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 5 de outubro do ano de 2025, precisamente agora, 0h01. Pronto, juiz Oscar, o juiz fica à vontade, se quiser começar agora, quem manda é o juiz Oscar Aníbal Chapan. Sim, vamos então ao relatório. A situação do planeta está bem especificada e estabelecida. Todos os insumos financeiros que foram aplicados desde a inauguração do Parque Industrial Chinês se processou através de Kissinger e do presidente americano Nixon, estabelecendo um grande default do lastro ouro da moeda americana. Então, para eles fazerem prestação deste roubo, escamotearam, né? Fizeram as averbações financeiras, e já que eles não tinham que pagar as terras para colocar as fábricas e também insumos para a fabricação de empresas, tudo isso era dado a todos os empreiteiros que iam transferir as suas fábricas para a China, em que a China doa o terreno e doa a mão de obra. E também procede a fabricar as fábricas, e você, empresário, só paga a edificação das fábricas e como chama? Material industrial, ou seja, as ferramentas da indústria, não é? A linha de montagem. Então, tudo isto foi crescendo, 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 e a China, sempre no seu funcionamento escravagista, cresceu e cresceu até hoje. E todos os insumos financeiros que foram para a China, e que todos eles foram estabelecidos através de agariar mais insumos, procederam sempre com os flagelos das pandemias. Todas as pandemias vieram da China. E ela vendendo todos os antídotos destas pandemias, criando a indústria farmacêutica na China. Então, cada procedimento em que eles precisavam de aporte financeiro, eles estabeleciam um cataclisma da saúde no planeta.
os Estados Unidos da América viu que estes insumos já não é mais para as indústrias farmacêuticas e muito menos para as linhas de montagem de indústrias que ficaram obsoletas, porque a tecnologia ela foi se aprimorando e estabeleceu novas linhas de montagem. E eles, certamente, fazendo a competência dos fabricantes que eles operam, ou seja, eles vendem o similar, não é o autêntico, é um similar, que dura pouco tempo, mas parece que fosse o autêntico. Então, este procedimento veio a enriquecer as suas frotas de navios, de aviões e de armas tecnológicas de extermínio em massa. Então, tudo isto foi analisado e ficou demonstrado que a China ela se aparelhou como uma arma de guerra a conquistar o planeta. Então, hoje, já tem 5 porta-aviões saindo do Japão, do Hawaii, da área do Pacífico, se reunindo para a região. E também os porta-aviões que estão fazendo frente a todo este combate da guerra mundial nuclear. Isto é um fato. Então, já está caracterizado quem e como são os personagens, de que forma eles agem. Com relação às transferências de dinheiro não contabilizado, produtos do narcotráfico, eles são processados na lavagem de dinheiro na Itália, através de contas que servem para lavar o dinheiro do narcotráfico e processar a compra de infraestrutura de decantamento, processar a produção de cocaína na Itália. Então, Zapatero, o ministro da Espanha, ele foi pego em flagrante. Já por causa que a Magnificent estava monitorando o Gilmar Mendes, que se encontra na Itália, com o filho dele, também o Alexandre de Moraes, também o Barroso. E o Barroso tem até finca na Itália. E todos eles utilizam a imunidade diplomática de transferências de capital através do consulado brasileiro. E o cônsul é sobrinho da Dilma. O Sombra, o Mosquito, perdão, Mosquito. Mosquito não, Mosca. Então, todo o procedimento da OFAC, que é uma organização estabelecida ao monitoramento de todos os réus que têm conluio ou que têm sócios em qualquer lugar do planeta, foram identificados. Então, nós já sabemos como é feito esta produção de capital para elaborar a indústria bélica da intenção globalizada de dominar o planeta. Então, todos eles aportam com esse capital. Lógico que os parques industriais do planeta ficaram obsoletos, porque todas as fábricas foram para a China. Então, não tem parque industrial. Não existe o procedimento industrial em nenhum país. Nos Estados Unidos ele se descentralizou, ficou todo um procedimento que não teve avaliação
de nenhum procedimento jurídico, porque todos, quando tinham que se ver com o procedimento jurídico, eram contras. E os contras sempre foram o Brasil dizia, nós não precisamos do acautelamento de nenhum procedimento jurídico a fim de monitorar o que nós fazemos do nosso dinheiro, do nosso capital. Então vieram a surgir todos os grandes defaults, os grandes, vamos dizer assim, estelionatos, fraudes, e se estabeleceram na ONU. Então, já estamos com todos os componentes de força letal de última geração dos Estados Unidos da América, e, claro, ao ver o armamento e se armar a China, mais do que a Rússia, estabeleceram que o inimigo está sobressaindo às vistas, e é a China. Então, a China está caladinha, sempre sonsa, nunca se manifesta, deixa que todo mundo se manifeste, crie desavenças, mas eles não lançam nenhum armamento bélico, nenhuma agressão militar, só um navio outro, um avião outro, mas eles sempre são precavidos. Por quê? Porque eles têm a intenção de crescer para dominar. Então, este procedimento ele foi identificado e todos eles procedem a honrar a teocracia do Irã. O Mulan, que ele diz, manda dinheiro para a China para eles se armarem, porque nós dominamos e determinamos o que eles têm que fazer. Como todos os outros países, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Europa em si, todos receberam propina e todos eles estão caos. Hoje, dia 5 de outubro de 2025. Então, os aviões nas bases americanas no México, B-2, entraram em voos abastecidos no ar para proceder ao monitoramento de 9 estados da COP30 e ver os alvos, os afluentes do Rio Amazonas, os rios, todo o procedimento e onde se encontram os bunkers. Só na cabeça do cachorro tem 13 mil fazendas do narcotráfico. Tem milícias, tem bombas atômicas, 2 bombas atômicas, tem material de defesa antiaérea, tem mísseis terra-ar, tem drones, e eles estão dispostos ao combate. Então hoje já estamos em guerra na região. Então, acredito que primeiro vai haver a disseminação de todas as bases militares do Cartel dos Soles em toda a Venezuela e em toda a região, na fronteira com o Brasil, Iguacimo e 9 estados do Nordeste. Este sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele não vai, vamos dizer assim, aparecer. Já houve uma aeronave que pegou fogo e que alegam que o Lula veio a óbito, ou seja, o farsante. Agora temos outro, que também utiliza uma máscara e é mais magro e é dentuço e tem a voz menos, vamos dizer assim, ele não é tão robusto como o anterior, né? Então tudo isso está sendo visto. Ele simplesmente, eles operam no Brasil, nos 27 estados, com a figura de dizer, você é o Lula 3, então você vai estar no Nordeste. Você é o Lula 2, vai estar no centro do Brasil.
e você vai estar no sul. E assim vai. E eles pensam que isto é um procedimento que passa batido, a mídia, ela não dá eloquência, é tudo muito bem elaborado, ou seja, já chegaram ao componente que as denúncias, os processos começam de trás para frente, ou seja, você cria o crime, não é? E vai fazendo narrativas através de uma denúncia jornalística. E aí você cria as narrativas para sentenciar e para acautelar os que estão cometendo levantes. Bom, então o Brasil já está em guerra com os Estados Unidos e está tudo acautelado. O Banco do Brasil ele está monitorado e não funciona já no planeta, não tem serventia. Não é somente nos Estados Unidos, como em todo o planeta. Por quê? Porque eles branquearam dinheiro de 53 bancos centrais. Branquearam dinheiro até utilizando o Vaticano. E tudo com provas irrefutáveis. Então a contabilidade não bate. E lógico, eles alegam que eles querem determinar a administração de Brasília ser transferida para Belém, na COP30, para proceder ao monitoramento do capital, tomar posse e estabelecer um novo continente com 17 países do narco-estado, 17 países do narcotráfico. E todas as suas milícias, seus exércitos, a defendê-los. E claro, isto não vai ocorrer. E eles estão recebendo o aporte de material bélico da Rússia que o Lula pagou, 200 milhões de dólares. 200 bilhões, não é milhões, bilhões de dólares por duas bombas que vão fazer um estrago bastante interessante. E claro, tudo isto já com provas irrefutáveis. Porque você dirá, para que tem a existência de um submarino ou dois submarinos com 14 ogivas nucleares cada um, apontados para as costas brasileiras? No Brasil, alvejaram 4 navios transatlânticos de passageiros na costa do Atlântico pela Alemanha, pelos submarinos da Alemanha. Este mesmo procedimento eles querem estabelecer com os submarinos russos, submarinos iranis. E isto não vai acontecer. Então o Brasil está em guerra. E claro, todo mundo quer, ou seja, o Brasil e os 17 países querem um contingente militar chinês ou russo. Isso também não vai acontecer, porque as tropas do exército chinês têm que proteger as fronteiras, principalmente da Índia e do Paquistão, porque eles também são numéricos. Tem mais população no continente índio, não é? Porque agora é índio, todos são índios, não são mais hindus, agora eles são índios. E que eles estão em litígio perante as terras da China. E eles lá não se dão bem. Nem a Rússia com a China, há muitas desavenças, mas eles, compelidos para a administração do planeta, observando a energia, de dominar o petróleo, procedeu com este modus operandi. Eis o relatório. Temos que informar a todos, que não se preocupem com o capital que vocês têm nos bancos domésticos,
não serão afetados porque o Banco Central está monitorando, porque ele está sendo monitorado. Está tudo confiscado. E já foi dito para todos os bancos centrais do planeta: todos vocês estão sendo monitorados e pode haver uma intervenção. Com relação à administração dos Estados Unidos da América, se encontra fechada. Não há expediente. Os Estados Unidos da América fechou toda a administração federal, porque todo o capital que era levado para a saúde era, em realidade, para o armamento bélico da China. E isto foi demonstrado. Por isso que o senhor Rubio justifica a tomada de decisão, porque esse dinheiro não volta. E esse dinheiro saiu da administração Obama, Bush, Clinton e Biden. É um crime sem precedentes, mas que todos eles já estão confiscados. Todo o Partido Democrata, suas lideranças, tiveram todos os seus bens confiscados. Já é um fato. E isto fez com que agora só faltam 2 a aprovar o orçamento americano, porque os outros disseram: não, tudo bem, a gente não vai continuar com isto, você tem meu voto e tal, mas agora é tarde. Bom, esse é o relatório. Mestre Dinho, muito obrigado. Gratidão. Amém, juiz. O juiz Eu saio da live e você coloca as matérias? Sim. Tá bom, então. Tá tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. A família, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, mestre Dinho. Uma honra participar desta luta contínua, diária. Até amanhã, dia 6. Tenha um bom dia do dia 5 de outubro de 2025. Exatamente. Sintam-se abençoados e vamos orar, porque já está tudo identificado. Nada temo. Gratidão, mestre Dinho. Bom, domingo, dia 5 de setembro, horário 4h03 da madrugada. Domingo 5 de outubro de 2025, horário 4h04. Começaram a entregar os reféns de Gaza. Há 1h. Há 1h atrás, já começaram a entregar os reféns. Ainda às escuras, em Gaza, já estão sendo entregues todos os reféns pelos sobreviventes do Hamas. Agora estamos aguardando os corpos dos reféns falecidos e a entrega dos armamentos em Gaza. Neste momento, dia 5 de outubro de 2025, os reféns estão sendo soltos em Gaza. Horário 4h04. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor arbitral internacional, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Já estamos procedendo com o monitoramento de todo o GovBR dos 17 países do narcotráfico
no território de Centro-América, do Caribe e da América do Sul. Já temos todo o posicionamento dos paióis na Amazônia. Sabemos onde estão localizadas as bombas atômicas. E já vamos proceder ao desmatamento, ao desarme ou à implosão. Estamos com todas as frotas do submarino nuclear ativado para alvejar as bombas nucleares. Eles têm que desativar as bombas. O contingente russo, e tem que se entregar. Todos os pelotões chineses do México, da Colômbia, da Venezuela, todos os soldados chineses, todos os soldados russos devem depor as suas armas, porque já sabemos onde estão. Então queremos que se entreguem, porque senão serão destruídos. Jogaremos bombas e detonaremos as bombas nucleares. Este procedimento começa agora, dia 5 de outubro de 2025, horário 4 horas da madrugada, 4 minutos. Estamos já determinando a captura do farsante Luiz Inácio Lula da Silva, o desgoverno de todo o seu ministério, autarquias, também a prisão imediata de toda a sua organização Orcrim Foro São Paulo, Grupo de Puebla, na madrugada agora do dia 5 de outubro de 2025, horário 4 horas da manhã, 8 minutos. Já estão entregando todos os reféns de Gaza. Os corpos estamos aguardando, e estamos aguardando também os paióis dos túneis. Tem que mostrar os túneis e todos eles têm que se render. Todos os terroristas do Hamas. Agora, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, número 510-466-447-34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp celular, 5521 99742 0789. Plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar as contas, aluguel atrasado, telefone, internet. Agradecemos a todos. E temos que colocar a casa em ordem. Mandato tampão do presidente da República, o senhor Bolsonaro. Ele assume imediatamente a presidência da República. Fica deposto toda a membresia de ministérios, todos os representantes da presidência do Senado, da Câmara de Deputados. E entra o mandato tampão dos especialistas, generais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, com suas capacidades técnicas, a desfazer o roubo da nação brasileira e entregar os adidos militares da China, da Norte-Coreia, da Rússia, espias, sabotadores, e todos eles que tentaram escravizar a população da República Federativa do Brasil. Estamos em guerra mundial nuclear.
e vamos proceder. Hoje, dia 5 de outubro de 2025, torno a repetir, o senhor Bolsonaro, presidente da República, verdadeiro e legítimo presidente do Brasil, toma posse em mandato tampão para colocar ordem na contabilidade de todos os bens da República Federativa do Brasil. Está tudo incautado. Banco do Brasil, Banco Central, tudo está incautado. Por favor, viralize isto. O senhor Bolsonaro assume imediatamente a presidência da República e o seu staff de ministros, técnicos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a proceder à administração dos bens da República Federativa do Brasil. Maiores informações entraremos em contato. Todas as tropas já se encontram posicionadas em 27 estados do território da República Federativa do Brasil. Viralize isto. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. E na sequência, vamos assistir às matérias, todas as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapão envia todos os dias para o mestre Dinho colocar em anexo a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Na sequência, vamos lá! Imagine um lugar escondido no coração do Rio Grande do Sul, onde ruas tranquilas e uma rotina pacata escondem um segredo capaz de transformar o Brasil em uma potência global. Essa cidade é Caçapava do Sul, um município histórico que, até pouco tempo, era lembrado apenas por sua cultura e paisagens, mas agora se tornou o palco de uma das descobertas geológicas mais impressionantes dos últimos anos. E não estamos falando de ouro nem de petróleo. O que foi encontrado pode redefinir o futuro tecnológico, econômico e militar do país. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Unipampa identificaram no subsolo da região uma jazida com concentrações de minerais críticos e terras raras, até 8 vezes maiores do que as conhecidas na China, país que hoje domina praticamente toda a produção global desses elementos. Entre os minerais encontrados estão neodímio e praseodímio, essenciais para ímãs permanentes de alta potência utilizados em turbinas eólicas, motores de carros elétricos, satélites e caças de última geração, disprósio e térbio, que aumentam a resistência dos ímãs a altas temperaturas, fundamentais em sistemas militares e aeroespaciais, ítrio e samário, aplicados em lasers, radares e sistemas de comunicação de defesa, lantânio e sério, usados em baterias, catalisadores e lentes especiais. Além de nióbio, líder mundialmente produzido pelo Brasil, usado em ligas metálicas para foguetes, reatores nucleares e aços ultra-resistentes, e tântalo, essencial em supercapacitores e eletrônicos avançados. Esses minerais estão presentes em tudo o que usamos na vida moderna e em sistemas estratégicos: celulares, computadores, satélites, turbinas, veículos elétricos e armamentos de última geração. Sem eles, a tecnologia moderna simplesmente para. O fato de Caçapava do Sul reunir tantos elementos críticos em alta concentração e com baixa radioatividade transforma a região em um ativo estratégico de valor incalculável. Até hoje, o Brasil possuía reservas conhecidas de terras raras, mas com baixíssima concentração, o que tornava a exploração pouco viável economicamente. Agora, pela primeira vez,
há a possibilidade de transformar essa riqueza em um projeto nacional de grande escala, capaz de posicionar o Brasil como um fornecedor estratégico mundial. O projeto de pesquisa é financiado pelo CNPq e envolve dezenas de pesquisadores que, desde a identificação das rochas, trabalham em estudos de viabilidade econômica, análise ambiental e preparação de metodologias para exploração sustentável. Entre as linhas de pesquisa mais avançadas estão os estudos com plantas hiperacumuladoras, capazes de absorver metais do solo, uma tecnologia de biomineração que pode reduzir o impacto ambiental e aumentar a eficiência da extração. Mas a descoberta não é apenas científica, ela é geopolítica. O mercado mundial de terras raras é controlado majoritariamente pela China, que domina cerca de 80% do refino global. Essa concentração de poder preocupa países como Estados Unidos e membros da União Europeia, que já buscam alternativas estratégicas para não depender de Pequim. Com a jazida de Caçapava do Sul, o Brasil entra oficialmente na disputa global por esses minerais, despertando interesse de potências que não querem apenas investir, mas garantir influência sobre o recurso. O cenário é delicado. Os Estados Unidos já demonstram interesse direto em garantir acesso às reservas brasileiras. Investimentos estratégicos, acordos comerciais e até exigências tecnológicas podem surgir como condição para a participação. O risco é que o país aceite termos que limitem sua soberania sobre seus próprios minerais, transformando o Brasil em fornecedor subordinado em vez de líder global. Ao mesmo tempo, a China, que observa o surgimento de um concorrente no continente americano, pode agir para proteger seus interesses, seja por meio de pressões econômicas ou diplomáticas. Além disso, outros países como Canadá, Austrália, Índia e nações europeias também manifestam interesse em parcerias, pesquisas conjuntas e exploração colaborativa. A disputa internacional coloca Caçapava do Sul no centro de um verdadeiro tabuleiro de poder global, onde tecnologia, energia limpa, defesa e economia se cruzam de forma estratégica. Se tudo correr como planejado, o Brasil poderá não apenas produzir terras raras e minerais críticos em escala, mas também participar de cadeias globais de produção de baterias, veículos elétricos e tecnologia militar, tornando-se um fornecedor confiável para países que buscam alternativas à China. Ao mesmo tempo, o país terá uma oportunidade rara de gerar empregos, atrair investimentos bilionários e fortalecer sua indústria de alta tecnologia. No entanto, o risco existe. Minerais estratégicos sempre atraem interesses externos e conflitos de poder. Historicamente, países com grandes descobertas enfrentaram pressões políticas, enxergam no corredor e, às vezes, uma oportunidade de acelerar a economia regional. Do Sul pode se tornar alvo de tentativas diversificar de produtos e aumentar uma verdadeira corrida com os mercados do Pacífico e da Ásia, que definem o futuro tecnológico e militar do planeta. Hoje, a cidade histórica que muitos conhecem apenas por sua cultura e paisagens pode se transformar no epicentro de uma revolução mineral e tecnológica. O Brasil tem em suas mãos a chance de reposicionar-se como potência estratégica, mas também enfrenta a responsabilidade de proteger suas riquezas de pressões externas e interesses estrangeiros. E agora, a pergunta que fica é: será que o Brasil conseguirá explorar essas reservas de forma soberana, garantindo seu próprio desenvolvimento, ou verá potências como Estados Unidos e China decidindo seu destino? Caçapava do Sul pode ser o começo de uma nova era, ou o cenário de uma disputa global silenciosa, onde o que está abaixo do solo vale mais que qualquer acordo político. E assim termina mais um relatório do mundo militar. Caçapava do Sul mostra que o Brasil pode ter em suas mãos um poder estratégico capaz de mudar a geopolítica global, mas também enfrenta riscos e desafios que exigem planejamento, soberania e responsabilidade. Se você acompanhou essa análise, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo
E fique atento aos próximos relatórios, porque o mundo militar não para. E o que está abaixo da superfície pode definir o futuro do nosso país. Que Deus abençoe o Brasil e até o próximo Mundo Militar. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Vocês poderão observar aí nas imagens. Diz o seguinte, uma reportagem. PCC era dono de 98 lojas, o Boticário. Operação Spare descobriu muito mais. Vamos lá, é bomba mais bomba. Esses criminosos estão aí em vários lugares, mas o fim desses criminosos é cadeia. O mal não pode prevalecer, sempre quem prevalece é o bem. Vamos lá na pequena reportagem. De maquininhas em casa de jogos até helicópteros e iates milionários, a Operação Spare revelou como funcionava um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro já vistos em São Paulo. Quer entender tudo? Arraste o carrossel e veja os detalhes. Acesse o site do ISN online e confira a matéria completa, links nos stories. O mestrinho aqui, eu não vou aqui clicar não, vou falar da pequena reportagem. Importante, capa digital meramente ilustrativa. Dora, aqui uma mensagem, Dora Pisci Soares, ela disse na mensagem, daqui a pouco estaremos trabalhando para o PCC sem saber, é dono de tudo. Entenderam? Outra pessoa aqui, entenderam agora o porquê da PEX, da blindagem? Renata Vidal. E aquelas lojas de óculos enormes que nunca tem ninguém. Outra mensagem. Primeiro comando cheiroso. Outra aqui mensagem. E as redes de farmácias, uma colada na outra. Outra mensagem aqui de Paulo Ricardo. Isso é só a ponta do iceberg. Achavam mesmo que eles estão só nas periferias com venda de drogas e armas. Meus amigos e amigas, vou clicar aqui para ver o que vai sair aqui agora. A reportagem. Vamos lá. Não deu certo, não abriu não. Mas vocês viram aí, eu vou mostrar para vocês o que pode ser, o que já está feito aqui, ok? Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá. O cerco está fechando e a coisa está ficando séria para o Brasil. Um dos jornais mais lidos no mundo disse que o STF deu um golpe de Estado no Brasil. Wall Street Journal, um dos jornais mais tradicionais e importantes do mundo, disse: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. A matéria descreve com riqueza de detalhes e com perfeição que Alexandre de Moraes está se utilizando da caneta
para prender opositores políticos, que o STF deu um golpe político no Brasil. Primeiro, a matéria descreve que o STF cria um suposto ataque aos ministros e à Suprema Corte em 2019, cria um tal do inquérito interminável chamado de inquérito das fake news para fixar a competência do STF, usurpando a prerrogativa de função, investigando pessoas sem prerrogativas de foro. Depois diz que Lula, condenado em todas as instâncias, em 3 processos por crime de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem seus processos anulados para ser marionete nas mãos do STF. A matéria é certeira demais. Diz que o STF criou um inquérito ainda das milícias digitais para prender pessoas, prender opositores políticos, silenciar opositores políticos, e chega a dizer que Alexandre de Moraes, inimigo declarado do Bolsonaro, quando à frente do TSE, e me parece que foi exatamente isso que aconteceu, ele favoreceu em tudo o Lula nas eleições. E a matéria só afunila e diz que o Brasil segue exatamente o modus operandi da Venezuela e cria um golpe sem armas, sem forças armadas, para prender em definitivo o líder da direita, para dar um golpe em defesa da democracia. Vejam como o mundo enxerga hoje o Brasil. O Wall Street Journal declarou o Brasil como uma ditadura. E tem brasileiro que ainda não enxerga isso. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Traditar Tagliaferro, ele já está contando tudo. Moraes, se você quer que de fato eu volte para o Brasil, está pedindo extradição, né? Eu acho que você quer que eu faça uma delação premiada, é isso? Que eu conte no seu processo, no seu tribunal, para o seu gabinete, para a sua relatoria, né? O que aconteceu nas eleições de 2022. O que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, no Gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, aquelas reuniões que nós tivemos online, as reuniões do seu gabinete, nas idas que eu tive ao STF para fazer um trabalho que o Jefferson não fazia, né? Porque é preguiçoso, para revisar processo, né? As conversas minhas com a Cristina, as conversas minhas com a Ayrton, com o Capitão Wellington, com a Gisele, né? Que é a nora da Miriam Leitão, com o Fernando Chuí, que você colocou na BIM, olha que interessante, como corregedor da BIM, e entre outras pessoas, né? As quais, por meio dos seus interlocutores, você me colocou. O que você acha? É uma boa ideia, hein? É uma boa ideia eu fazer uma delação premiada? Que eu acho que é isso que você quer, né? Como você é um juiz imparcial, como você é um juiz justo, né? E jamais se envolveria psicologicamente com os fatos, eu acredito que você então quer que eu faça uma delação premiada, que eu conte tudo que aconteceu, que assim haverá uma sentença justa e correta. O que você acha? Vamos lá? Vai lá, Moraes, pede aí uma delação premiada de Tagliaferro. Ele já disse que conta tudo. Muita bala no recreio agora, tá? Teve que, em geral, se deitar no chão. Muita bala. Se esconde, cara. Muita bala no recreio agora, tá? Teve que, em geral, se deitar no chão. Muita bala. Se esconde, cara. Muita bala no recreio agora, tá? Teve que, em geral, se deitar no chão. Muita bala. Se esconde, cara. Muita bala no recreio agora, tá? Teve que, em geral, se deitar no chão. Muita bala. Se esconde, cara. Muita bala no recreio agora, tá? Teve que, em geral, se deitar no chão. Muita bala. Se esconde, cara. Agora é oficial. Segundo Mike Pence, ex-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o governo americano usou dinheiro de impostos para interferir nas eleições no Brasil. Em depoimento à Câmara, Pence mostrou que a USAID, a famosa agência de ajuda humanitária americana, dobrou os repasses ao Brasil durante o governo Bolsonaro, destinando 87 milhões entre 19 e 23. Ele dá o exemplo da Atlantic Council, uma ONG com sede em Washington, financiada por 11 entidades do governo americano, entre eles o Departamento de Estado, militares e que tinha
tinha em seu conselho 7 ex-agentes da CIA. Ela banca o Instituto de Pesquisa sobre Fake News, que produziu relatórios para a Meta, empresa que administra o Facebook, Instagram e WhatsApp. Mike se espanta que a CIA, responsável pela desestabilização de governos ao redor do mundo todo, tenha decidido o que é desinformação aqui no Brasil. Ele mostra que em 2020, por exemplo, esse tipo de relatório embasou a derrubada de 14 páginas e 35 contas pessoais no Facebook e 38 no Instagram de apoio a Bolsonaro, que somavam 2 milhões de seguidores. Essa mesma agência realizou palestra alardeando o perigo dos grupos de WhatsApp. Dá pra acreditar? Perigo de grupos familiares de WhatsApp. Vou rodar de novo. O perigo de grupos familiares de WhatsApp. Como americano, quando eu vi isso em 2019, eu não pude acreditar. Orçamento militar americano e agentes da CIA para xeretar o que as pessoas dizem no WhatsApp? Não para por aí. A mesma ONG firmou parcerias com o STF e com o TSE e treinou pessoalmente os servidores. Através da USAID, a CIA financiou agências de checagem brasileiras, como Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake e o Projeto Comprova, junto com entidades jornalísticas como a Abrage, que ele descreve como marionetes do governo americano. Suas checagens foram validadas pelo TSE e serviram de base para decisões de censura contra apoiadores de Bolsonaro. Mais do que isso, Benz afirmou que a própria USAID treinou o TSE em técnicas de censura na internet. E foi além. Todos os caminhos ao redor da censura da internet nos Estados Unidos parecem ter passado pelo Brasil. Diz que a Atlantic Council treinou 9 mil jornalistas pelo mundo. Treinaram, por exemplo, que um tweet do Trump dizendo caça às bruxas era desinformação. Ele ainda cita o envolvimento de jornalistas do G1, Globo, Globo News, TV Globo e da Globo em si. Quem diria? Mostra que as organizações financiadas pela CIA também fizeram lobby pela censura, como, por exemplo, quando criticaram a lei que impediria o TSE de censurar políticos. Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News, TV Globo. Então, essa rede de censura gosta muito da Globo. Parlamentares não deveriam ser poupados, deveriam ser presos se disseminassem desinformação, ou seja, se apoiassem o candidato errado. Então, o Wilson Institute estava promovendo que os parlamentares brasileiros não deveriam ser poupados, deveriam ser presos se disseminassem desinformação online, né? E isso significa basicamente apoiar o candidato errado. Resumindo toda essa denúncia, o Departamento de Estado americano, agências controladas pelo Partido Democrata e pela CIA, teriam entrado em conluio com agências de checagem, mídia, TSE e STF aqui no Brasil para prejudicar um lado nas eleições de 22. Isso é defender a democracia, a soberania do Brasil? Em qualquer país, isso seria um escândalo. Por que ninguém está falando disso? A velha mídia não considera grave o suficiente? Compartilhe esse vídeo. Não podemos ficar reféns da verdadeira desinformação. Fala, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso primeiro editorial do dia, nesse domingão abençoado. Hoje, dia 5 de outubro, que Deus te dê muitas bênçãos nesse dia. Vamos lá, pessoal. Dia de domingo é mais aquele bate-papo, né? A gente separou bastante matérias aqui para a gente poder estar discutindo com vocês. Tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil, aqui na região da América do Sul. Tem o FBI atuando aqui na região da América do Sul. Olha, o que dá a impressão é de que o Donald Trump entendeu que a esquerda, ela é adubada, ela é inflada por uma rede de corrupção. E isso aí é veiculado nos jornais o tempo todo. O problema é que ninguém dá muita atenção para isso. Fingem que não viram, né? Fingem que não entendem o que tá acontecendo. Mas a realidade dos fatos é que sim, o Trump entendeu. É a USAID, né, aquela agência norte-americana que irrigava dinheiro para grupos de esquerda, é o George Soros, são grandes empresas aí, bilionárias que fomentavam, né, o discurso woke e também, né, o narcotráfico, os cartéis de droga. Agora, você acha que o Donald Trump, depois que resolveu o problema com o Maduro, ele vai parar na Venezuela? Você acha mesmo que o Donald Trump reabriu o caso da Odebrecht para parar ali na Venezuela? Vocês sabem que não. Vocês sabem muito bem que o jogo vai muito além, né? E aí é um jogo bem sujo, que tem lavagem de dinheiro, que tem, que tem um mundo obscuro do crime organizado que fomenta a existência da esquerda. Você acha que grupos como o Comando Vermelho,
como o primeiro comando da capital, votam em Jair Bolsonaro, gostam de Jair Bolsonaro? Vocês sabem a resposta. Vocês sabem que a resposta é negativa. Então é por isso que o Donald Trump, o FBI, vem fazendo um limpa. O primeiro é o Maduro, mas depois do Maduro, Petro da Colômbia, depois vem um outro aí que prefiro não citar o nome, depois pode vir a Kirchner na Venezuela, na Argentina, enfim, né? Eu acho que isso aqui, lavagem de dinheiro, esse tipo de situação, como lavagem de dinheiro, como essas operações antidrogas, tem nome marcado e o nome se chama esquerda, tá? Tem alvo, tá? O alvo é a esquerda, tá bom? Olha só essa matéria do Braddock Show aqui. O FBI desmantela uma rede de lavagem de dinheiro ligada aos filhos do Maduro nos Estados Unidos. Será que se pegarem os filhos de um certo outro presidente muito amigo do Maduro, que acha que o Maduro é até um homem bom, será que se o Donald Trump mirar uma Magnitsky ou, sei lá, fazer uma investigação pesada nos filhos de todos os presidentes aqui da América do Sul, o que ele vai achar, hein? Vai achar muita coisa, tá? O FBI indiciou Ari Komazic e Irasmar Carbajal por lavar $100 mil de dinheiro sancionado em governo venezuelano. A investigação, iniciada em 2019, revelou que Cormarx abriu contas bancárias nos Estados Unidos para os filhos de Maduro e associados. Quando confrontado, chamou o esquema de negócio sexy. Carbajal foi deportado da República Dominicana e preso nos Estados Unidos. O Cormarx estava na Venezuela. O diretor do FBI, o Kash Patel, disse que os esquemas são a linha de vida criminosa para o regime do Maduro, né? E os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de $50 milhões por Maduro e já falam em aumentar o valor aí da recompensa. Então, o que acontece? O que mais me chamou a atenção é exatamente, né, essa fala aqui do Kash Patel, tá? Ele disse são linhas de vida criminosa, né? O que é essa linha de vida criminosa aqui, tá? É o estilo que se faz para fomentar e para alimentar o regime. É isso que está acontecendo. E o Donald Trump entendeu isso, né? Eles entenderam a regra do sistema e falaram que vão para cima. E isso aqui não é uma coisa, não é o luxo que se dá somente na Venezuela. Todos os países, inclusive aliados e defensores da Venezuela, estão nessa mira aí. Então, o que alimenta hoje governos de esquerda? Medidas populistas, crime organizado, lavagem de dinheiro, a imensa corrupção. E é por isso que o Donald Trump vem trabalhando com todas essas frentes, né? Vamos lá, pessoal. CNH sem autoescola. Consulta pública bate recorde de participação. Aprenda uma coisa. Nada, né, que o governo te dá de graça é de graça. Nada que este governo faz de bom será bom no final das contas, né? Dá uma olhada. O governo resolveu lançar, né, o discurso de que a partir de agora as autoescolas não vão precisar mais de aulas obrigatórias, né? Aulas teóricas, aquelas aulas teóricas. O governo vai fornecer videoaulas gravadas, então você não vai precisar ter aquelas aulas obrigatórias, o que encarece mais. Hoje, né, uma obtenção de carteira aí sai mais de R$4 mil, sai caríssimo, tá? Porque você tem que pegar tantas aulas obrigatórias de direção, tantas aulas disso, então vai reduzir demais as aulas de direção e aquelas aulas teóricas com o professor, e o pior é que você ainda é obrigado a ir assistir aquela porcaria, né? Sendo que é uma coisa que pode estar gravada online e de graça, né? O próprio governo pode te oferecer. Então essa medida é uma medida boa do governo?
Lógico que é. E aí, eles estão fazendo todo o auê em cima disso. Ó, a partir de agora, o governo vai ser o governo melhor do mundo. E aí, as pessoas incautas, né, os desavisados, vão acreditar em tudo isso. A partir de agora, né, a eleição já começou. Ó, o governo vai tirar a autoescola obrigatória, vai regulamentar aí, vai tirar aí, né, vai fazer a correção da tabela do imposto de renda, que é algo justo demais. Então o governo vai começar a trabalhar agora com tudo aquilo, né, que é bom. Se brincar, daqui a pouco o governo vai começar a baixar impostos. Vai baixar impostos todo o ano que vem para falar, nossa, agora o governo tá bom. E aí, dá no dia 1º de janeiro do próximo mandato, levanta tudo por decreto no primeiro dia de novo. Então, é a hora que começa a mentiraiada, né? É a hora de beijar filho de pobre, né? É a hora de passear nas favelas, e o Lula já está fazendo isso, tá? A proposta do Ministério dos Transportes para simplificar o processo da Carteira Nacional de Habilitação gerou uma mobilização recorde. Em apenas 24 horas, a consulta pública sobre as novas regras atraiu um número inédito de participações, né? Ou seja, colocou lá para o pessoal votar e o pessoal correu lá e votou. De acordo com a pasta, 5.000 contribuições foram feitas desde que o prazo foi aberto, na última quinta-feira. Até nessa sexta-feira, essa consulta pública já é a maior da atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já é a maior da atual gestão, tá? Então não sejam enganados, não. Não é que foi recorde assim, não. Tá? É da atual gestão do governo Lula. Tá? Porque já teve muitas votações, como por exemplo, a lei da ficha limpa. Essa sim bateu recorde. Tá? Essa sim. Tá? Então não acreditem nisso, não. Tá? É porque o governo Lula tem pouco engajamento mesmo. Tá? Tem pouco engajamento mesmo. Vamos lá, pessoal. O mundo, né, tá observando um momento tenso. A esquerda e a direita, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, no mundo, né, tá prestes a encarar aí como que eu posso dizer? Tá prestes a encarar aí uma guerra civil, cara, de direita contra esquerda, né? Tá chegando um momento, tem gente já falando em separar o Brasil, tem gente já falando em expulsar, né, a esquerda de dentro dos Estados Unidos. O negócio tá ficando tenso, tá? Tá ficando tenso mesmo. Agentes federais reprimiram o vandalismo do Antifa, né, que é o grupo antifascista, em Portland, em ações decisivas. O Donald Trump falou em classificá-los como grupo terrorista. Esses manifestantes vão ser presos como grupos terroristas, tá? Dá uma olhada aqui o que aconteceu lá em Portland. Você escutou os gritos ali do pessoal, né? Ice go home, ou seja, vão pra casa, go home. Cara, e aqui é impressionante, né? Aqui já estão falando que o Donald Trump agiu com autoritarismo, mas você viu a forma que eles atuaram aqui. Já pensou se o Donald Trump chega e enfia todo mundo dentro
né, de um ônibus, leva para um campo de concentração ali dentro de um ginásio, né, da polícia do AIS, e depois manda todo mundo 16, 17 anos para cadeia? Pois é. Eu acho que o Donald Trump pode até fazer isso, né? Já tem precedentes por parte da esquerda em relação a isso, né? Vamos lá, pessoal. Ó, vamos falar aqui do Direita 24 Horas, fez essa publicação. O Valdemar da Costa Neto, ele subiu o tom, né, em relação à atuação do Davi Alcolumbre, tá? Em relação ao Davi Alcolumbre não colocar possivelmente o pedido de anistia em votação. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e vê se você concorda com o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, que é uma figura polêmica, tá? Eu vou te falar que o pessoal da direita não morre de amores pelo Costa Neto, não. Mas dá uma olhada nesse comentário dele aqui. Você acha que tem risco do Davi Alcolumbre não colocar na pauta? O Davi Alcolumbre, ele trabalha para o Supremo, ele não trabalha para nós. Ele não trabalha para o Senado. Mas vai pagar caro por causa disso. Vai pagar caro se ele não se comportar como ele tem que se comportar. Como um presidente do Senado tem que se comportar. Defender os senadores. Puseram tornozeleira eletrônica até em senador. E ele teve que fazer um acordo para o camarada tirar licença, porque ele não teve peito de enfrentar. Não pode. Isso aqui que ele tá falando é do Marcos Duval, tá? Ó, os caras colocaram uma tornozeleira no Marcos Duval. Aplicaram uma multa de 50 milhões, né? Foi o que o Alexandre de Moraes fez com ele. Cortou todo o salário dele, toda a verba de gabinete, tipo assim, algo que é considerado desumano, algo que é considerado violação total dos direitos humanos, viola o Pacto de São José da Costa Rica, não deixa o mínimo existencial, tira, né, o direito da representatividade do povo do Espírito Santo que escolheu o Marcos Duval, e mesmo assim o Davi Alcolumbre ficou calado, teve que fazer um acordo, chegou no Marcos Duval e falou, ó, Marcos Duval, você vai sair, você vai pedir uma licença, sair para o cara te liberar, tá? Então saia. O Marcos Duval se calou, saiu. Isso foi o papel e a atuação do Davi Alcolumbre. E é por isso que o Costa Neto aqui está dizendo que o Davi Alcolumbre trabalha para o Senado, para o STF. É uma loucura, isso é difícil. Tem que enfrentar. O que você acha? Direita 24 Horas. Acesse o nosso site. Vamos lá, pessoal. Matéria aqui foi tirada do Direita 24 Horas, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui é interessante da gente bater um papo sobre isso aqui. Olha só. Os caras já estão uma soberba assim, tão alta, né? Tão grande, que os caras vão pro país dos outros achando que lá é a República das Bananas aqui também. Nem se tocam que já estão em outro lugar, né? E aí vocês sabem da força, da influência do Gilmar Mendes lá em Portugal, lá na Europa. E aí, olha só isso aqui. Foi para lá para ofender. Essa publicação aqui é da CNN Portugal, tá, pessoal? Da CNN de Portugal. E aí, o ministro Gilmar Mendes, ele acabou, né, fazendo uma fala que considerou, assim, foi considerada por Portugal ofensiva demais, tá? O que ele disse? Que lá é uma bagunça. Ministro brasileiro pede que seja prontamente reparado o caráter desorganizado e caótico dos serviços de imigração portugueses. Ou seja, ele chegou lá, quase que deu uma ordem, né? Não, vou fazer um ofício aqui, mandando que vocês reparem, né, o caráter desorganizado e caótico do serviço de imigração. Não, vou dar 24 horas para vocês resolverem isso, né? Assim, aquela empáfia, né? E aí o pessoal de Portugal não deixou barato, causou um mal-estar. Os portugueses estão republicando o tempo inteiro a fala do Gilmar Mendes. Os portugueses estão com raiva dos brasileiros, né, ultimamente. Gilmar Mendes provoca mal-estar ao criticar serviço de imigração português. Em resposta às críticas, o deputado Pedro Frazão afirmou que o país europeu não aceita sermões de brasileiros próximos de Lula, né? E aí o português aqui, ele deu uma verdadeira lapada aqui no Gilmar Mendes. Dá uma olhada aqui.
vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que, ao longo dos anos, tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Mas acha mesmo que é desse sistema como o vosso que vem alguma lição de moral para Portugal? Não vem, não. Portugal tem, de facto, alguns problemas nos serviços de imigração, sim. Sabe porquê? Porque sucessivos governos de esquerda e socialistas como o vosso abriram as portas à entrada descontrolada de estrangeiros sem garantirem os meios de organização necessários. Mas daí a vir um juiz brasileiro fazer discursos inflamados contra o nosso país, isso é uma grande diferença e é uma ofensa gratuita. O Chega já disse várias vezes, o caos nasce da política criminosa de fronteiras abertas e não dos funcionários portugueses que são deixados sem recursos e sem condições. Nós não aceitaremos que um estrangeiro como o senhor venha denegrir a nossa soberania nacional com esses discursos arrogantes. Portugal não precisa de sermões do Brasil, precisa de ordem, de lei e de respeito pelo povo português. Pois é. Falar o quê, né? A única coisa que a gente pode falar aqui é que a gente se sente envergonhado com a situação dessa. A gente se sente envergonhado, né, de saber que o português tem razão, né? Que a gente virou piada de português, né? O brasileiro agora é a piada do português, porque o Brasil, né, tem a tradição de fazer piada com o português. Agora a piada virou o brasileiro, né? O brasileiro é que realmente está nessa condição que o deputado aqui falou, né? Está nessa condição. É o crime organizado tomando conta, gente passando fome nas favelas, uma situação delicadíssima, né? O Brasil se tornou um país, assim, infelizmente, vergonhoso. Vergonhoso. O Brasil, era para ser uma potência, era para ser um ótimo país, mas literalmente só vem passando vergonha. E agora ainda querendo, né, estender o seu autoritarismo ao criticar outros países, falando que esses países têm que reorganizar sua migração. Cada um que cuida da sua forma de imigração, né? O Brasil mesmo não é o tipo de país, né, que pode falar, né, de peito aberto, que é um exemplo nisso também, né? Cá entre nós, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. E para falar sobre isso, né, o governo Lula, ele insiste em dizer que o crime organizado no Brasil não é um grupo terrorista, que ele não causa o terror aos brasileiros. O André Fernandes fez um vídeo, você já deve ter visto, mas um vídeo que está viralizando. O crime organizado transforma uma cidade lá no Ceará em cidade fantasma. Ele obrigou que as pessoas saíssem do seu lar, abandonassem as suas casas e deixassem a cidade. Isso é uma vergonha, assim, sem precedentes, né? Isso é uma coisa que sabe, só numa republiqueta como o Brasil mesmo para acontecer e não virar um escândalo, não virar um caso de repercussão nacional. Só um vídeo de um deputado que foi ignorado pela grande mídia. Dá uma olhada. Parece que não deu nem tempo. Macho, que é essa? Estou aqui na cidade fantasma do Ceará, o Iraponga, distrito de Morada Nova. E aqui, olha, não é radiação química, não é Chernobyl, não é algo sobrenatural. Não, simplesmente a facção criminosa, o crime organizado expulsou toda a população. Agora você me diz, num país sério, o crime organizado chega numa cidade e espanta a população de uma cidade inteira? Num país sério, esse tipo de situação acontece? Não. Agora você entendeu por que eu comecei o editorial aqui dizendo uma coisa para vocês? Olha, presta atenção. A esquerda, ela se beneficia muito do caos e da desordem. Não é à toa que o Donald Trump está mirando nisso.
5h35 da tarde. Aqui é a Praça da Comunidade. As crianças deveriam estar aqui, brincando, lazer, em família. Daqui a pouco, os moradores deveriam estar indo aqui, olha, pra capela, pra missa. Mas simplesmente não tem nada. Tem animal em meio de rua, a cidade abandonada, o lixo tomando de conta, tudo isso porque o crime organizado determinou. Isso aqui não é The Walking Dead. Agora você imagina, coloca aí no comentário em que cidade você vive. Imagina se de repente chega uma facção criminosa no seu bairro, na sua cidade, e fala: deixem a cidade, ou nós vamos matar vocês. E começa a atirar do lado de fora da sua casa, enchendo a sua casa de bala. Foi o que aconteceu. Ele chegou e falou: ó, quem não tiver saído, nós vamos atirar nas casas. Depois nós vamos atirar nas pessoas. Agora eu te pergunto, como que você encara isso? Imagina você tendo que deixar tudo para trás porque o crime organizado tomou conta. Entenderam? Ed, isso aqui é a cidade. A atual situação, ó. Correios, tá aqui, olha. O Iraponga, Correios, ó, abandonado. Não tem nada. Unidade Básica de Saúde, o Iraponga. Tá aqui, olha. Não tem absolutamente nada. Aqui, ó, posto de saúde, o Iraponga. É literalmente... Literalmente, a gente precisa falar do seguinte. A esquerda, historicamente, ela domina, né, o Nordeste, né? Então não tem governantes de esquerda. A direita nunca consegue, né, insurgir no Nordeste. Saiu um estudo agora das 10 mais violentas cidades do Brasil. Todas, com exceção de uma que eu acho que fica no Pará, todas, eu não estou falando em capitais, estou falando as 10 mais violentas do Brasil mesmo, com o índice de 100 mil habitantes, né, o percentual de mortes por 100 mil habitantes. Todas no Nordeste. Agora eu te pergunto, será que tem uma ligação entre a esquerda governar e o nível assustador de violência? Vocês entenderam o porquê que a esquerda nunca sai de lá? Tá? E aí, o que acontece? Vem um caso igual esse de Iraponga. A cidade vem, né? Todo mundo é obrigado a sair das suas casas. De repente vem um candidato de esquerda e fala: olha, eu consegui, nós tiramos o crime organizado aqui, vocês podem voltar para sua casa. Os caras vêm, colocam o bode na horta e depois vem e vende para você a retirada do bode. É por isso que a esquerda nunca sai de lá. A gente não abandona. Tá aqui, olha. E o que a gente encontra com frequência é isso aqui, ó. Casa com marca de tiro em cima. Tudo abandonado. Essa é a expectativa da criança no Brasil, no mundo. Mas aqui no Ceará a realidade é outra. A realidade é essa. Tudo abandonado. As crianças deixando seus brinquedos para trás. Porque o crime organizado determinou. E porque o governo é omisso. Porque o governo tem coragem de enfrentar o crime. Porque o governo é parceiro do crime. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tudo abandonado. Tá aqui, olha. Olha isso aqui. Tá aqui, ó. Não tem nem como dizer que é montado. Tá aqui a teia de aranha. Mas vamos tirar aqui? Vamos tirar aqui pra gente ver o que é que tem aqui, olha. Olha aqui, ó. Olha o Ceará. Olha aqui, ó. Olha aí. 13. Esse povo aqui dessa casa botou 13. Fez o L. Cadê o povo dessa casa? Cadê o povo do 13 pra vir aqui cobrar dignidade? Pra combater o crime? Pra enfrentar a facção criminosa? Pra respeitar o povo que fez o L? Não estão aqui. Se a gente continuar aqui desse jeito, qual vai ser o nosso fim? Qual vai ser o seu fim? Tá aqui. Pois é. Esse é o Brasil que quer passar lição de moral nos outros. E aí, presta atenção o que eles estão tentando te empurrar goela abaixo. Lula vence Tarcísio na cidade de São Paulo, aponta pesquisa. Lula vai ganhar as eleições em 2026
É o que todas as pesquisas agora estão dizendo. Como assim? Há poucos dias atrás, o Lula tinha um dos piores índices de desaprovação de todos os tempos. O povo detestava o Lula. O povo não queria ver o Lula nem pintado de ouro. Mas, de repente, como que num passe de mágica, né, num momento mágico, o Lula vence até o Tarcísio agora. Vocês entenderam? E de hoje em diante, entendam, todo tipo de mecanismo populista que a esquerda puder usar, ele vai usar. E vai ter imbecil votando, acreditando que a picanha e a cervejinha vai chegar mais barata, tá? Vai acontecer, tá? Uma pesquisa do Instituto Futura Apex, divulgada nesta sexta-feira, revela que o presidente Lula venceria o governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, em um eventual segundo turno na cidade de São Paulo e empataria na região metropolitana. O golpe tá aí, cai quem quer. Vocês viram, né? Aquele teatro todo falando em golpe. Olha, é o golpe, né? Mas o golpe já está acontecendo, abram os olhos, tá? O petista lidera no estado de São Paulo na simulação de primeiro turno com 32,5%, com a oposição dividida entre Tarcísio, que aparece com 25% no cenário, de segundo turno. Tarcísio vence Lula no estado por 52-35%, mas o presidente vence na capital, 46% contra 43%. Pois é. Cara, estão manipulando a opinião pública por completo. Para que para a esquerda permanecer no poder? Olha, este último caso que eu quero discutir com vocês. Policiais militares foram presos por determinação judicial após confronto armado com criminosos. Policiais foram um confronto armado lá em João Pessoa, na Paraíba, com confronto armado com criminosos revidaram, eles atiraram. A justiça entendeu que eles foram desproporcionais, que eles atiraram demais contra as vitimazinhas da sociedade. E para tanto, os policiais foram presos. Após dias de tensão em João Pessoa, a guarnição da Polícia Militar, que havia sido presa por determinação judicial, após o confronto armado com criminosos, finalmente foi solta. Durante a ação, os policiais trocaram tiros com marginais, resultando em mortes. A decisão inicial da juíza foi pela prisão preventiva dos militares, que chegaram a usar tornozeleira eletrônica. No entanto, os PMs se recusaram a aceitá-la e, por meio do seu advogado, divulgaram uma carta emocionante à imprensa. Assiste, tá? Esse trecho aqui, ó. Tá escrito Paraná Jovem, mas Paraná Jovem é o portal de notícias, tá? Isso aqui aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. E juntando nós 5, nós temos 11 filhos. Então, 11 filhos que choraram, né? Juntamente com nossas esposas e amigos. Mas que preço é esse? Eu respondo a vocês, esse é o preço que a gente tem que pagar. Esse é o preço que a gente tem que pagar para que você, cidadão que está agora assistindo isso daí, entenda o que um policial é capaz de fazer por você. Nós guardamos a sua vida oferecendo a nossa em troca. Nós guardamos a sua paz oferecendo a nossa em troca. Nós guardamos a sua casa oferecendo a nossa em troca. Sim, oferecendo a minha casa, porque foi o meu endereço e o dos meus companheiros que foi divulgado em redes sociais, através de fake, e só Deus sabe quem foi que fez. Publicaram lá o endereço do sargento Alberto de Sá, onde ele reside com sua esposa e seus 4 filhos. O de cada companheiro meu aqui foi postado. Ah, mas você está se sentindo ameaçado, acuado? Não. Vocês têm noção que a imprensa postou o nome dos policiais e o endereço de todos os policiais. A imprensa postou. Capaz que as facções criminosas olharam isso e falaram: uau, que presente é esse? Eu me sinto capaz de me defender. Porque essa capacidade, ela vem do dom que Deus me deu e deu aos meus companheiros, que é o dom do combate. E o dom do combate é para resguardar a vida, não a paz, se não houver guerra. Agora, naquele momento, na cabeça daquela ponte, naquela troca de tiro, não estava lá o sargento Alberto de Sá, estava você, cidadão de bem, personificado através de mim. Eu estava lá representando a lei, representando o Estado e representando você, cidadão, guardando o seu sono. Ah, vocês atiraram 90 e poucas vezes. Sim, atiraríamos mais se fosse preciso e quantas vezes mais fosse necessário também. Passaria mais uma vez aquela situação? Sim. E é triste o que eu vou falar aqui, mas eu preferia ter morrido naquela troca de tiro
a botar uma tornozeleira no meu pé. Porque eu não saí da minha casa para roubar, para traficar, para assaltar, para tirar vidas, não. Não matarás é um mandamento bíblico, sim. Mas ele quer dizer não assassinarás a bel prazer, a vontade própria. Não é não reaja. Porque se fosse assim, nenhum homem de guerra estava vivo. Davi foi o homem mais abençoado da história da Bíblia. E era um homem de guerra segundo o coração de Deus. Nós procuramos guardar os bons se sacrificando. Quem estava naquela hora na troca de tiro era você, cidadão, representado por minha pessoa. Você ia reagir se você tivesse com uma arma na mão e atentassem contra a sua vida agora, você que está assistindo. Se chegasse agora a sua casa a ser arrombada por elementos armados e você tivesse a oportunidade de se defender, você morreria com a arma na mão, reagiria. Se você respondeu sim, eu reagiria, parabéns. É por você que nós se sacrificamos e vamos continuar nos sacrificando. Se é por você que eu vou ter que sangrar, se é por você que eu vou ter que morrer, se é por você que eu vou ter que ser preso de novo, eu aceito, porque seja feita a vontade de Deus. Tá ok? Então, muito obrigado ao Judiciário, muito obrigado ao cidadão paraibano. E estamos esperando o restante do processo rolar com a paz que Deus nos deu. Caramba, né? Que vergonha que dá de um país que trata heróis como bandidos e bandidos como heróis. Que vergonha que dá de um país onde quando um filho de traficante sai da cadeia tem uma multidão para recepcioná-lo. E um grupo de policiais desse, quando sai da cadeia, nem notícia nessas mídias vagabundas saem. O Brasil se perdeu, o Brasil se afundou na lama. Quando você vê uma matéria dessa aqui, tem que ser publicada num canalzinho que nem o meu, porque a Globo, que recebe milhões do governo, não vai publicar isso aqui. É isso que acontece hoje. Hoje o Judiciário prende o herói e solta o bandido. Deixa o bandido chegar até os mais altos cargos da República. E o que você pode imaginar disso? É óbvio, o mau exemplo vai, imperar no Brasil. Então, que pena que o Brasil se tornou isso. Que pena que o Brasil virou isso. Tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu vejo vocês no próximo editorial. Sempre um prazer e uma honra, tá aqui discutindo e debatendo um pouquinho com vocês. Pessoal, recado rápido aqui, tá? Entre em contato aí com a Imigra Mais. Se você acha que isso aqui pode escalar de uma forma pior ainda, tenha pelo menos um plano B. Olha, ao tirar uma cédula de outro país, o direito de residir e de viver em outro país, você começa a entender que você começa a deixar um plano de vida fora do Brasil. Cara, você acha que os venezuelanos imaginavam que a Venezuela ficaria daquela forma? Não ia, tá? Então, assim, eu vi um vídeo onde um venezuelano trazia um relato que ele falava o seguinte: olha, o que mais me doeu é sentir que todo dia acontecia alguma coisa. E eu alertava os meus pais, a minha família, falava, olha, tá ficando feio, vamos embora desse país. E os pais dele falavam, não, mas a Colômbia é violenta, eu não quero ir para Colômbia, porque eles foram para Colômbia primeiro. Falavam, então o Brasil é violento. Não, então vamos para o Uruguai. Mas o Uruguai é muito caro, a Argentina é muito cara. E ficaram na Venezuela. E aí nesse depoimento, eu vou ver se eu consigo achar esse depoimento, ele fala o seguinte, olha, eu não aguentei, eu saí, o que mais me doeu foi ver que as pessoas foram aceitando, e hoje eu vim para o Brasil, consegui me organizar e eu queria buscar meu pai, mas meu pai já está morto, o próprio sistema o matou, então não deu para buscar o meu pai. A mesma forma, eu fico pensando, porque aqui agora eu estou vendo o Brasil caminhando nesse sentido. Eu já estou me preparando para mudar do Brasil. E aí eu vejo o Brasil caminhando nesse mesmo sentido. E o cidadão aceita mais um imposto, aceita mais uma prisão aqui, aceita mais um policial sendo preso, aceita as facções tomarem conta, e expulsarem as pessoas da cidade. Pois é. Eu não sou tão pacífico assim, não aceito. Tá? Então, é por isso que eu fiz o meu plano B, de imigração para fora do Brasil. Tá? E eu também falo para você não precisa sair do Brasil, mas você tem que deixar preparado um plano. Tá investindo no Brasil?
parte do seu investimento, deixa de investir aqui no Brasil e investe em dólar em outro país e vai juntando a grana lá. Se você precisar sair do Brasil, você tem a sua grana lá fora. Imagina, você faz uma postagem e tudo seu é bloqueado aqui no Brasil. Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai tocar a sua empresa? Entendeu? Então, clica na descrição ou entre em contato pelo número aqui da Imigra Mais. Combinado? E é isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.